a nudez, a morte, o presente, o futuro, anjos ou demônios, não podem nos afastar do Senhor nosso Deus. Mas está escrito em Isaías 59, que o pecado, ele nos afasta do Senhor nosso Deus. E foi exatamente isso que aconteceu quando Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. Dali para frente, o pecado afastaram eles de Deus, e assim todo ser humano. E alguém, por falta de conhecimento, diz assim: eu não sou pecador, não tenho pecado não, graças a Deus, Deus sabe, eu nunca fiz nada de errado. Meu querido, você está totalmente errado, porque a Bíblia Sagrada diz assim: todos pecaram. Não foram algumas pessoas que pecaram, não, todos pecaram. E a religião não foi, não é, não teve condições de trazer o homem a Deus. Nenhuma delas. Há multidões de religiões no mundo. Então Deus, o texto diz que Deus olhou dos céus aqui para a terra e não viu um justo sequer. E Deus, como eu já disse no início desta mensagem, não queria o homem afastado dele. E na verdade, no presente momento, Deus não quer que o ser humano esteja afastado dele, mas que o ser humano se volte para ele, esteja junto dele. E isso não é bom para Deus, isso é bom para nós, para o ser humano. Porque Deus, sem nós, ele é Deus. Mas o ser humano sem Deus, ele é uma folha seca levada pelo vento. O homem sem Deus não passa de pó e cinza. Mas Deus sem o homem, ele continua sendo Deus. Então o Senhor Deus teve um projeto. E que projeto é esse? Para que esse projeto? Qual a finalidade desse projeto? Salvação, trazer o homem para junto dele novamente, abrir-lhe uma porta, abrir-lhe um caminho. Então Deus fez de que maneira? Deus não enviou um anjo, Deus não enviou um querubim, um serafim, para nos abrir essa porta, esse caminho. Mas o texto sagrado vai nos dizer que Deus enviou o seu próprio Filho. E por que Deus enviou o seu Filho? Em João 3,16 está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não veio para trazer uma nova religião ao mundo. Jesus não veio para ser um deputado federal, estadual, ou governador de estado, ou presidente da república. Não, Jesus ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas por que ele veio? Ele veio para trazer vida, e vida com abundância, como está escrito em João capítulo 10, na parte B, ele diz, o próprio Jesus falando disso: eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. E Deus ama você, Deus me ama, e por esse motivo estamos nós aqui anunciando que Jesus veio ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, ele escreveu dizendo estas palavras. Esta é uma palavra digna de toda aceitação, fiel, verdadeira. Qual a palavra, pastor Paulo? Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, ou seja, toda a humanidade. Jesus não veio para salvar alguns. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas nem todos serão salvos. Por que todos não serão salvos? Não é a vontade do Senhor, sim, é a vontade de Deus. Mas o ser humano, ele está rejeitando a vontade de Deus. Porque para receber essa vida, para receber essa salvação, não precisa fazer nenhum sacrifício, porque Cristo já fez o sacrifício. Mas é necessário algo. E o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? O que é que eu tenho que fazer para a vida eterna? O que é que eu tenho que fazer